Amém. Louvado seja o Senhor. Eu não tenho nem como expressar, né, minha alegria de estar aqui. E todos sabem que eu tenho ficado mais em repouso, entre aspas, assim, de vir ao culto, de vir à casa do Senhor. Mas porque depois do tratamento que eu tive, né, do câncer de mama, uma das medicações mudou muito a minha defesa. E aí, mas isso não é um empecilho para o Senhor, né? E assim, eu estava com muita vontade de vir, aí quando o pastor falou, Cris, você pode dar a palavra, eu digo ao Senhor. Deus já sabia que eu estava tanta vontade de vir, esse amor, eu preciso ir para a igreja domingo. Então a gente deixou os meninos com meus cunhados, né? E aí veio assim ao meu coração uma palavra que se encontra em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10 ao 18. 1 Crônicas, capítulo 29, do 10 até o 18. Amém? Diz assim: Pelo que Davi louvou ao Senhor perante os olhos de toda a congregação, e disse Davi: Bendito és tu, Senhor, Deus de nosso pai Israel, de eternidade em eternidade. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder, e a honra, e a vitória, e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu exaltaste sobre todos como chefe, e riquezas e glórias vêm de diante de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. E na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo que tivéssemos poder para dar voluntariamente, dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão tu damos. Porque somos estranhos diante de ti, peregrinos, como todos os nossos pais. Como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Senhor Deus nosso, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, e toda é tua. Bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que da sinceridade tu te agradas. Eu também, na sinceridade do meu coração, voluntariamente dei todas essas coisas. E agora vi com alegria que o teu povo, que se acha aqui, voluntariamente te deu. Senhor, Deus de nossos pais Abraão, Isaque e Israel, conserva isto para sempre no intento dos pensamentos do coração do teu povo e encaminha o seu coração para ti. Hoje, o título da mensagem é Deus quer o seu coração na construção do templo. E a gente, assim, lembra que, na verdade, as casas, né, tanto a da direita quanto a da esquerda, elas, na verdade, eram um sonho para nós. Inclusive, essa mesma casa em que nós estamos já foi um sonho, em que nós planejamos juntos, né? Até eu lembro da época que Arthur veio com vários irmãos derrubar as paredes, e depois a gente veio, que tinham feito a limpeza, aí a gente fazendo lanche para o pessoal, e assim, era uma alegria tão tremenda, porque a construção do templo estava sendo realizada, a construção da casa do Senhor. E aí, essa música, ela casa totalmente com a palavra. Por quê? Ela diz, está chorando por quê? Né? Se você tem um Deus que cuida de ti. E jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando. E mandou te dizer que Ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Então, assim, muitas vezes a gente diz assim, poxa, mas
Eu sei, eu creio, eu acredito, mas eu estou chorando. Nós temos direito a chorar, a rir, a sofrer com algumas coisas, mas em alguns momentos, Deus ele precisa que o nosso coração realmente compreenda o que aquele momento vai fazer conosco. Aí ele diz, e mandou te dizer que ele está cuidando. Lembra de onde você veio e aonde você chegou. Lembra de todos os livramentos que você já passou, né? Então, assim, quando ele nos chama, quando ele nos manda, né? Ele não chama com, digamos assim, dureza. Deus não manda, vá, faça. Não, Deus ele convida e diz, vai. E o ide de Deus é um ide tão amoroso que quando nós desobedecemos, nós perdemos a bênção, né? Às vezes, a gente olha para a casa que está sendo levantada. É um galpão. Amém, glória a Deus, né? Antes nem o galpão a gente tinha aí, era só aquele monte de escombros, de coisas que a gente morrendo de vontade de colocar algo para trazer mais e mais pessoas para ouvirem a palavra do Senhor. E agora está sendo feito. Mas se a gente colocar o nosso coração nessa construção, eu não estou falando apenas na construção física, mas na construção espiritual e na construção do sonho, que é esta construção, aí o nosso coração verdadeiramente vai estar dentro da vontade de Deus. Porque quando nós olhamos para aí, né, quando eu fui chegando, é uma alegria tão grande, né, de olhar, de ver as coisas sendo feitas, as paredes sendo levantadas, entre aspas. Mas tem só como diz, o teto e, como que chama ali, as colunas. E aí, o que é que acontece? Mas está ali. E ali é um propósito de Deus. Então, do mesmo jeito, Deus quer que você traga ao seu coração aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E primeiro, Deus ele dá essas tarefas para a gente. São tarefas importantes, mas façamos o que for de melhor. Aquilo que a gente conseguir fazer de forma melhor é o que nós devemos fazer para Deus. Em Colossenses 3:23, diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então, quando Colossenses, 3:23, para quem quiser depois anotar, diz assim: você precisa colocar o seu coração, não porque é uma obra humana, mas porque é uma obra de Deus. Porque é algo que surgiu no coração de Deus. E eu não estou me referindo apenas à construção do templo, não. Eu estou me referindo a uma construção maior. A nós que somos templo do Espírito Santo. 2. Nós escutamos uma frase que hoje que eu fui descobrir o autor, que diz assim: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. E eu nunca prestei atenção e nem sabia que Albert Einstein, foi quem fez essa frase, não está nem na Bíblia. Depois eu fui refletir. Não. Aqui diz, Deus não escolhe capacitados, mas Ele capacita. Amém. Parece bonito, parece lindo, né? Só que, na verdade, Deus, Ele quer que nos capacitemos. Já pensou se a gente sempre vivesse uma vida sem nos capacitar em nada? Tipo, Deus vai me escolher, Ele vai me capacitar. Deus me chamou, eu já escutei até uma pessoa dizer assim, Deus me chamou, Ele que se vire. Opa! Deus lhe chamou a trazer no seu coração a obra do Senhor, mas a obra do Senhor merece respeito, merece que a gente venha fazer, sabe assim, quando você tem um casamento para realizar, né? Quando você tem um sonho para alcançar, quando você tem uma faculdade para concluir, quando você tem uma família para formar, você tem sonhos, você tem projetos. Então, assim é o chamado de Deus nas nossas vidas. Quando Ele chama,
Você pode não estar ainda capacitado ou até estar, mas é Ele quem define os passos e é Ele quem realmente define tudo o que você vai fazer. Não como marionete, porque Deus não é assim. Mas o Senhor Deus, Ele vai transbordar na gente todo o propósito que Ele desenvolveu. Porque, como sempre o pastor fala, né, a vontade de Deus, ela é boa, é agradável, é perfeita. A vontade de Deus nunca vai machucar a gente. O que Deus tem para nós nunca vai trazer falta de paz. O que Deus tem para você é muito melhor do que você imagina. Então, assim, Deus ele não tem um propósito ruim para nenhum de nós. Deus não tem algo assim mas eu passei por dificuldades. Por isso que diz, está chorando por quê? Você tem um Deus, alguém que cuida de você. Então, nós não podemos dizer, não, mas Senhor, eu não sou capacitado, mas meu Deus, eu não consigo. Senhor, eu não me acho capacitado, mas contigo eu consigo. Então, eu posso não estar diante dos olhos humanos, achando assim, eu não vou dar conta, né? Quando o pastor falou, eu fiquei, Jesus, e agora? Eu vou, depois de tanto tempo, chegar assim, dar uma palavra sobre o quê? E engraçado que quando a gente leu essa palavra com a família, né, que a gente tem se reunido online com a família do Arthur, e falado da palavra de Deus para eles, e aí quando Deus falou, assim, o meu coração chega, fluiu, como se assim, é essa palavra que você vai falar. E aí tem um versículo, que eu não sei se vocês lembram, Provérbios 6, 6. Provérbios 6, versículo 6, diz assim, vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Aí você fala, vixe, Deus está me chamando de preguiçoso. Não, é tipo assim, a formiga ela não cansa. O vento vem, derruba a folha, ela vai, revira, pega de volta. O vento sopra, às vezes até o buraco da formiga é coberto da mesma areia que ela tirou dali de dentro, e ela tem o mesmo trabalho de reconstruir. Né? Vem a chuva, molha, acaba destruindo aquele buraquinho que ela tinha feito tão perfeito, entra a água, mas ela não desiste. Ela sai e constrói de novo e faz de novo quantas vezes forem necessárias no caso. Porque a formiga, tudo bem que ela não tem a mesma consciência que a gente, mas é só para a gente ter uma ideia de se a formiga, que nem sabe o que está se passando, não cansa, então nós também não podemos nos cansar, porque a obra do Senhor está sendo feita, né? E será que esse trabalho que Deus lhe deu é grande demais? Será se assim, a gente fica, ô Senhor, quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus naquela cruz, junto com o sacrifício que Jesus fez por nós, nós obtemos a salvação, não é verdade? Mas a salvação de Jesus em nossas vidas, ela faz algo especial. Ela nos capacita, ela nos habilita, né? Até a gente fica brincando assim, com os 18 anos, todo mundo tem o quê? A vontade de dirigir. Eu lembro quando o Poli chegou na igreja que o coração da gente ficava ansioso para ver Poli vir de carro para a igreja. Não era, Poli? Porque todo mundo fica assim, eita, Poli vai dirigir. Não porque tantas outras pessoas aqui também. Né? Até a gente ficou brincando. Na época que o Giovanni estava também para tirar a habilitação, a gente ficava, eita, Jesus, como é que vai ser? Por quê? Porque você fica querendo estar habilitado a fazer algo, a receber a permissão de você fazer algo. E Deus, Ele já nos deu a permissão de irmos e levarmos o Evangelho a todas as criaturas. Isso é um ide, já é uma ordenança para nós. Mas, quando a gente diz assim, faz um trabalho, vá até fulano, leva uma palavra, liga para alguém, sabe? Então, assim, às vezes uma coisa que você faz, quando Deus der ao seu coração a vontade de fazer, faça, porque alguém está precisando, né? E aí Ele capacita, Ele vai te dar força, né? Assim, tanto que
tantas coisas que a gente já passou, tantas coisas que nós enfrentamos. Qualquer um de nós aqui, se a gente for parar e contar a história da vida de cada um, todos vão ter assim momentos difíceis. Todos vão ter momentos que pensou até que nem ia sair daquele momento, né? De tanta angústia, de tanto problema, de tanta coisa para resolver, mas ele capacita dentro do problema, porque é no problema que nós somos aperfeiçoados. Aí a gente fala, vixe, mas eu não quero problema para mim. Na verdade, é porque a gente vê a dificuldade como um grande problema, mas às vezes aquela dificuldade ela é necessária para que a gente venha a se aperfeiçoar. E por ele dizer, vai ter com a formiga, preguiçoso, quer dizer, preste atenção, se mesmo na dificuldade ela não volta e faz o trabalho que é para ser feito do mesmo jeito, né? E ele sempre vai estar ao seu lado. Deus, ele nunca vai nos abandonar, né? Assim, eu lembro quando a gente chegou no começo do culto das crianças, a dificuldade foi grande, né, Meire? A gente dizia assim, Jesus, e agora? Como que a gente vai fazer tanta coisa? Mas Deus é tão fiel, Deus é tão bom para nós, que as meninas estão aqui e sabem que a gente vibra para cada coisa que a gente vai fazendo, né? Cada vez que a criança fala alguma coisa, cada vez que um ora, cada vez que alguém está fazendo algo, nós vibramos, porque a obra do Senhor está sendo feita e plantada no coração daquelas crianças. E não vai voltar vazio. E assim, a gente fica, meu Deus, mas como é que a gente vai fazer uma coisa que a gente nunca fez? Né? Um culto online, algo que chame a atenção das crianças, e aí vão surgindo ideias. E uma vai dizendo, eita, vamos fazer, vamos tal. E a gente tem, assim, espectadores fiéis, né, pastor? A gente fica brincando assim, ai, meu Deus. É tão prazeroso, vocês não têm ideia. Como é bom, sabe, quando alguém diz assim, nós assistimos ao culto infantil. Olha, glória a Deus. Eles não sabem quantas noites nós passamos orando, quantas vezes nós erramos na gravação, fizemos a montagem novamente, ajeitamos a fala, botei a fala junto com imagens. Gente, o trabalho do Senhor está para ser feito. Ele capacita, mas nós precisamos trazer nosso coração para o altar. 3, tenha o coração grato. Não sei se vocês lembram, talvez... Como está meio fora de contexto, né, que assim a gente leu apenas do versículo 10 até o versículo 18, eu vou ler o versículo 1 para vocês entenderem e vou ler o versículo 19. O versículo 1 diz, disse mais o rei Davi a toda a congregação, Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro. Tenro é magrinho, né? Assim, meio tenro, meio xoxinho, como o pessoal aqui do interior diz. Esta obra é grande. Davi tentou construir o templo. Davi disse, eu vou construir o templo para meu Deus. E Deus disse, não, é você o escolhido. É Salomão. E Salomão, na verdade, Davi não foi escolhido porque Davi, diante de Deus, tinha sangue nas suas mãos. A gente sabe que Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem bom, mas teve os seus deslizes, teve as horas difíceis da vida dele. E Deus disse, não, é teu filho, é o seu filho que vai construir o templo. E Davi se desesperou, mas o templo para Deus, talvez assim um bichinho desse, né? Que o filho dele ainda era tenro, magrinho, era novo, e ele diz, porque não é palácio para homem, senão para o Senhor Deus. Imagina a agonia do coração de Davi, né? Tipo, e agora? Eu estou tão grato a Deus, eu amo tanto a Deus, eu gosto tanto assim das coisas que Deus fez na minha vida. Aí agora a gente tem a oportunidade de fazer o templo para Deus, e vai esse mocinho aqui? Por que não eu, que já sou o rei, que já enfrentei tantas coisas com Deus? Aí olha o versículo 19. 1 Crônicas 29, 19. Diz assim. Olha a oração de Davi depois. E a Salomão, meu filho, ele está pedindo a Deus, dá um coração perfeito para guardar os teus estatutos e para fazer tudo e edificar esse palácio que tenho preparado. Aí no 20, então disse Davi a toda a congregação, agora louvai ao Senhor vosso Deus,
Então toda a congregação louvou a Deus de seus pais e inclinaram-se, prostraram-se perante o Senhor e perante o rei. Vocês perceberam que do versículo 1 para o versículo 19 parece outra pessoa falando. No versículo 1, Davi fica, mas olha, meu filho, ele vai construir o templo. E no último ele diz, Senhor, constrói no meu filho um coração reto. Né? Por quê? Porque ele pede o que para ele? Ele diz um coração perfeito, ou em algumas traduções, um coração reto, para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, para fazer tudo. Ou seja, ele diz, Senhor, sabe meu filho, que eu achava despreparado, ele é teu. Se o Senhor o chamou, o Senhor também vai providenciar. E eu estou contigo, eu só lhe peço e intercedo por ele, que dê um coração perfeito ao meu filho. Então, não esqueçamos de orar, de interceder pelas pessoas que estão aqui no louvor. Porque a batalha espiritual é tão grande, gente. Às vezes a gente olha assim, não, tem alguém nas mídias, né, ajeitando, fazendo alguma coisa na igreja, tem alguém limpando a igreja, tem alguém fazendo isso. Não, mas nenhum deles é muito importante. Todos são importantes nessa igreja. Todos. Desde aquele que recebe lá fora, até aquele que aqui dentro pode saudar com um sorriso. Mesmo que de máscara, né? Até eu brinquei com Natana. Eu disse, Natana, eu estou sorrindo para ti, viu? Aí ela disse, eu sei, porque você fecha os olhos. Eu nem, né? Os olhos nem. E aí, quando nós percebemos aqui o poder da intercessão, Davi, ele percebeu o quanto é importante nós intercedermos por quem está à frente da obra. Não é fácil para os pastores estarem aqui, né? Nós sabemos que assim, é só uma construção. Não é. Não é só uma construção. Estamos no mês de dezembro, o mês que todos falamos sobre a vinda de Jesus. E o coração grato de Davi e o coração grato de Salomão era por isso mesmo. Porque eles agradeciam a Deus pelos livramentos, porque Deus tinha abençoado, tinha prosperado, tinha seguido, tinha estado junto do povo de Israel. E eles eram tão agradecidos a Deus que eles não queriam fazer algo pequeno. Eles queriam fazer algo que fosse para louvor e adoração do Senhor. E quando ele chega nesse versículo que ele diz, Senhor, eu tenho medo. Eu sou humano, mas meu filho é teu. Então, nesse momento, ele faz uma entrega. Ele coloca o coração dele, Davi, o rei, né? Vocês assim, vixe, Davi era o rei. Ele entregou o coração dele para que Deus colocasse no coração dele o descanso, a tranquilidade, a confiança, para que ele soubesse que Deus é que estava agindo. E ele não parou de interceder. E ainda mais, ele convocou toda a congregação para louvar ao Senhor e para interceder por aqueles que estavam à frente, principalmente pela vida de Salomão. E disse que eles todos se inclinassem e louvassem ao Senhor. Então, aqui não é uma coisa única. Não é só o pastor que tem que estar à frente, que tem que estar orando por essa obra. Nós temos que orar, gente. Nós temos que orar porque é uma obra que surgiu no coração de Deus, não no nosso coração. Ah, mas é só construção? E o que tem a ver? Nós estamos em dezembro. Não. A construção é o início da bênção que Deus tem para nós. As pessoas que vão vir escutar da palavra, na qualidade que vai ter um templo maior, para que a gente, né, não tenha assim... Agora, mesmo com esse distanciamento, nós só podemos ter em torno, acho que 26 pessoas, né? Então, nós realmente temos que orar ao Senhor por algo maior, não por beleza, mas por qualidade. E Davi, não sei se vocês lembram, nós estamos no mês de dezembro, e todo mundo no mês de dezembro diz assim, o menino Jesus. Menino Jesus nada, Jesus já nasceu, já veio ao mundo, já morreu por nossos pecados, e ele não renasce todos os anos.
Ele quer nascer no seu coração, não como menino, mas como rei, como alguém que seja primazia. E eu não estou falando para pessoas que não conhecem a Cristo, né? Nós estamos falando para nós mesmos. Nosso coração, às vezes, tem horas que diz assim, poxa, dá uma tristeza, dá uma angústia, dá um receio. Tanta coisa aí fora, como a gente viu amigos nossos, pastores, doentes. Na sexta-feira, na sexta não, na segunda, né, pastor? Como vocês viram, da segunda para terça, acho que foi terça-feira, eu pedi oração pelo pai de uma paciente minha, que assim, eu tenho o maior apreço por esse casal, e ele ficou gravíssimo na Unimed, e para honra e glória do Senhor, ele começou a responder, né? E os médicos desenganaram, conversaram com a esposa e disseram, prepare seu coração, porque ele não vai escapar, mas a resposta é de Deus. Então, assim, o que Deus ele traz a nós tenha um coração agradecido. Não importa a resposta que Deus vai dar, agradeça. E o presente maior você já recebeu, que é a vinda de Jesus até nós para nos salvar, para nos purificar, para nos dar a salvação. E em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim, pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então, o sangue de Jesus, dia 25 a gente sabe que talvez nem seja mesmo o dia do aniversário de Jesus, né, do nascimento, mas é o dia que a gente comemora como algo assim, a passagem do nascimento de Jesus, que é o Natal. E nesse momento nós precisamos colocar nosso coração e dizer, quantos de nós estamos fazendo com que nosso Jesus esteja presente no coração dos nossos familiares, né, das pessoas que a gente ama. A gente está cada dia, o mundo está cada dia mais necessitado de palavra, de um carinho, hoje, muitas famílias necessitam de um abraço e não podem abraçar, né? Eu mesmo, quando cheguei, eu disse, irmão Ronaldo, vocês nem imaginam como faz falta um abraço. Mas, assim, a gente sabe que é para o nosso bem. A gente sabe que não é para estar abraçando, não é para estar... Por quê? Porque há uma necessidade de que as pessoas ainda mantenham cuidados. Mas ele diz, o sacrifício foi através de Jesus. Jesus já sacrificou naquela cruz. Então, tudo que você fizer ainda não vai ser suficiente para pagar o sacrifício de Jesus. E Davi sabia disso. Davi sabia tanto disso que ele estava assim angustiado, que ele estava dizendo, poxa, mas tem que sair perfeito, porque eu quero um templo perfeito. Só que Deus, ele quer que nós tenhamos uma vida perfeita. Não porque Deus lhe cobra, não porque Deus nos ama. É ao contrário, Deus ama tanto a gente, que ele quer exatamente que sejamos cristãos, imitadores de Cristo, perfeito como ele desejou, como ele planejou, né? E o último ponto diz, você não precisa fazer isso sozinho. Lembra da música? Porque você tem um Deus que cuida de ti. Salomão, ele não podia fazer o templo. Sozinho não, porque ele era moço, era inexperiente e ele precisava de ajuda, mas ele não foi arrogante. Ele, na verdade, eu fico pensando assim, rapaz, Salomão, né? Porque ele já, mesmo sendo moço, mas ele devia ter uma beleza, porque o cara tinha um bocado de mulher e dizia, poxa, devia ser bonito, ou de tanta riqueza, né? O pessoal dizia assim, só que ele pediu ao Senhor sabedoria. Ele disse, Senhor, me dê sabedoria. E ele, com essa sabedoria, ele acatou, ele aceitou que outras pessoas ajudassem, a um ponto que ele pediu ajuda aos reinos vizinhos, para que também trouxessem ofertas ao Senhor para a construção de um templo magnífico. Não assim ele não queria exibir, ele queria agradecer, o coração dele era gratidão pura. Então, o que eu tenho para a gente é, não desista. Não desista. Quando você se sentir incapaz, quando você assim tiver uma tarefa que você achar que é grande demais,
Só lembre de um detalhe: Deus é o seu Deus. Deus está contigo em tudo que você planejar, em tudo que você quiser, em tudo que você for fazer. Não desista. Talvez mude só a maneira de fazer. Deus não quer que a gente desista dos sonhos da gente. Às vezes Deus só quer que a gente tenha o mesmo sonho, mas realize de forma diferente, né? Eu ainda lembro bem quando a gente estava orando, né, irmã Zélia, pelo seu esposo. E quando ela me disse que ele tinha falecido, meu coração ficou tão inquieto, eu fiquei tão triste, que eu fiquei assim: Jesus, eu queria tanto que ele tivesse escapado, que ele tivesse no nosso meio, que ele escutasse da palavra, que ele viesse para a casa do Senhor. Eu queria. Mas e quando eu liguei para ela para falar, aí a resposta que a irmã Zélia me deu fez assim: minha filha, Deus é que sabe os planos dele. Eu fiquei assim: valha-me Deus. Eu que devia dar uma palavra para ela de ânimo, né? E ela deu uma palavra para mim como se fosse: eu estou em paz. Deus fez o que estava no coração dele. Então, assim, às vezes a gente fica assim: poxa, mas eu não consigo fazer sozinho. Por isso que a gente está aqui, ó. Se não pode fisicamente estar presente, gente, dá uma palavra, pergunta se está bem, pergunta se está precisando de alguma coisa, dá uma ligadinha, manda um WhatsAppzinho para quem puder, sabe, assim, detalhezinhos, que às vezes a gente está tão tristonha, de repente vem uma coisa para a gente rir, né? Uma coisa para alegrar nosso dia, um bom dia, né? Tantos bons dias gostosos que a gente às vezes recebe, tantas palavras amigas que a gente tem, né? Então, o Espírito Santo de Deus, ele está com você. O Espírito Santo de Deus é ele que nos capacita. Ele nunca vai deixar você sem habilidade para a tarefa que Deus designou. Se Deus lhe deu, não desista. Se Deus permitiu, não saia, não falhe, não volte, não pare, né? Porque a capacidade, a perseverança, a habilidade, a força, tudo vem do Senhor. E, por último, eu gostaria de ler apenas um versículo que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, que diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Forte, né? Tipo, acaso você não percebeu ainda que você não é seu? Como assim, né? Eu não sou meu? Nós somos de Deus. Nós somos do Espírito Santo. Então, nós temos mais do que uma obrigação de cuidar desse corpo, de zelar por essa mente, de zelar por esse espírito, de zelar por essa alma. Porque a gente sabe que muitas vezes nós estamos talvez vendo coisas ou deixando ver coisas que às vezes entristecem, que não são boas, que não edificam, que não trazem paz. Ou então nós às vezes estamos escutando louvores que não são para Deus e fazendo, sabe assim, coisas que não traz alegria ao coração. Então, assim, quando eu vejo até várias pessoas que dizem: eu faço, eu bebo, eu fumo, eu faço o que eu quiser, o corpo é meu. Aí você vai e diz: não. Segundo o que eu aprendi, né, 1 Coríntios 6, 19, diz ao contrário: o nosso corpo é do Espírito Santo. A partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, a gente tem um grande desafio, né? Porque é controlar o nosso eu. Então, diz assim, é mais fácil, né, colocar um cabresto num cavalo, num burro, do que refrear, às vezes, a língua. É muito mais fácil você deixar chegar pensamentos que não são bons, do que você trazer à memória aquilo que lhe traz esperança. É muito mais fácil, às vezes, uma pessoa se deixar levar pela tristeza do dia, pelas coisas que a gente está acontecendo aí fora, e se desanimar e se deixar lançar e chorar e achar que não tem mais jeito, que não vai ter mais solução, do que abrir a palavra e trazer a lembrança
coisas que Deus prometeu ao povo dele e que ele não deixou nunca de cumprir. Então, uma coisa assim que nós precisamos fazer, gente, diariamente, é trazer o nosso coração para o altar do Senhor, para que a construção do templo dele, não só físico, mas no nosso coração, seja diariamente. Porque Deus, ele não nos chamou achando que nós não temos capacidade. Ele nos chamou porque ele é o Senhor dos senhores. É ele quem trabalha em nós e nos lapida, e nos capacita e nos transforma. E às vezes, eu não sei se vocês já viram alguém trabalhando numa pedra, né? Assim, diz assim, está sendo lapidado. Você pega a pedrinha, que seja ela uma pedra preciosa ou não, que seja, mesmo que seja para enfeite, né? Mesmo que não seja preciosa, aí é que tem que ter mais cuidado para não quebrar, porque vai ser algo muito frágil, mas às vezes é só para botar bonito num anel, num brinco, e ela leva várias lapadinhas, né? Várias riscadas, várias buriladas, várias lixadas. Para quê? Para machucar, porque Deus é um Deus de maldade, é um Deus que nos quer ver chorar. Não, para nos ver lindos, perfeitos. Então, se lembre, quando a gente entrar, quando a gente sair, quando a gente chegar em casa, lembra de interceder pelos pastores da igreja. Lembra de interceder pelo louvor. Lembra de interceder pelo pessoal que às vezes fica na projeção, pelas pessoas que ajeitam a igreja. Lembrem de interceder por este sonho. Lembremos de que Deus ele tem chamado. E não é só para a gente ouvir a palavra de Deus. É para a gente ir e levar com a gente, com o nosso testemunho, essa palavra para as outras pessoas. Amém?